passo na direção de seguir o meu coração. Essa voz que você está ouvindo é da cantora e compositora Xênia França, que a gente tem o prazer de receber hoje aqui no nosso estúdio, nesse estúdio CBN. Bem-vinda. Muito obrigada. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio CBN. Obrigada por me receber. A gente está ouvindo Renascer, a faixa de abertura do segundo disco de estúdio da Xênia, chamado Em Nome da Estrela. Esse disco, ou com esse disco, Xênia ganhou o Grammy Latino em 2023 pelo melhor álbum pop contemporâneo. E me parece, quando eu ouço o disco, Xênia, é um álbum que me evoca o futuro, mas também remete bastante ao passado, trazendo essa mistura feita no presente. Essa leitura faz sentido para o que você tentou fazer do álbum? Faz sim. Quando eu estava começando o processo, né, o projeto do álbum, era bem pandemia ainda e eu ainda não tinha muita noção do que eu ia fazer no álbum, né? Depois de ter feito o primeiro, que tinha causado um grande impacto na minha vida e tal. E aí, no meio da situação pandêmica, eu sempre fui uma pessoa muito existencialista e tal, e essas questões, elas fizeram muito sentido, tanto na escolha do repertório, quanto as músicas que foram compostas para o álbum, né? Então, todas as minhas elucubrações na vida, assim, desde que eu me entendo por gente, a existência, Deus, né, universos, planetas, quem sou eu, tudo isso veio à tona durante o processo de feitura, assim, as composições, a linguagem, né, o que ia ser colocado no álbum, né, em termos de arranjos, instrumentos e tudo mais, embora eu tivesse dado continuidade, né, a uma narrativa sonora que partia do primeiro, porque meu primeiro disco passou a ser minha própria referência, mas ainda assim a gente conseguiu transcender. Então, eu considero esse álbum um álbum mais transcendental, existencial, que me coloca diante, né, dessa atmosfera da existência mesmo, dos questionamentos, dos conflitos de um ser humano no mundo. Parece que não tem um conceito prévio. E esse conceito é dado depois que o disco fica pronto, a partir dessas amarrações que você faz, é isso? Não necessariamente. Não. Eu já vinha pesquisando, né? O disco, eu acho que ele é um reflexo de muitas coisas que eu já vinha bem antes da pandemia, né? Eu sempre fui uma pessoa muito curiosa a respeito da espiritualidade, por exemplo. É algo que eu me dedico bastante fora dos palcos, quando eu não tô cantando, quando eu não tô produzindo nada. No meu dia a dia, basicamente, se atém a eu ficar ouvindo podcasts de espiritualidade, ciência, tecnologia. Eu sempre fui muito curiosa, desde criança. Eu queria ser astronauta, cientista, alguma coisa que tentasse me explicar um pouco esse mistério. Então, o disco, ele sempre teve essa consciência do que eu estava abordando. Agora, as amarrações, tiveram algumas amarrações que foram feitas no processo do disco e também no fechamento do disco. Essa faixa que a gente ouviu, Renascer, nasce de uma experiência espiritual sua num terreiro. Como é que foi essa experiência? De que terreiro a gente está falando? Qual religião? A minha religião, né, uma religião da qual eu sou devota, que é o Candomblé. O meu pai de santo querido, pai Rodney, que cuida de mim, cuida de tantas pessoas legais, tantas pessoas especiais. Durante a pandemia, né, os conflitos pessoais, essas questões que são inerentes à nossa vontade, né, os porquês. Eu sou pisciana, então eu tenho muitos porquês. E esses porquês vieram todos à tona durante esse processo. E eu estava um pouco vulnerável demais, eu poderia dizer assim, né? Um pouco mais sensível do que eu já sou. E aí não tem pra onde correr. Você vai pra casa, você volta pra casa, né? Minha mãe estava na Bahia e tinha toda essa coisa de, tipo, não pode pegar avião. Aí eu peguei um carro e fui até a casa do meu pai, fiquei lá uns dias. E quando eu voltei, toda nuvem que pairava a respeito de se eu ia conseguir ou não fazer um disco, qual era o propósito de se fazer um disco naquele momento, que foi um questionamento que também veio. Se eu ia poder lançar esse disco, se eu ia poder performar esse disco, tudo isso, todas essas nuvens saíram.
Eu cheguei na minha casa. No dia seguinte que eu saí de lá, eu sentei no chão da minha casa e escrevi Renascer. Uau! É, Uau! é. Sobe ela um pouquinho, Fiquei Ju. com vontade de ouvir de É. novo. Que não cabe em mim. Volto pro meu mar, nado fundo pra me lembrar. Tanta coisa que joguei lá. Me despeço em silêncio pro tempo levar. Nada em vão, rezo preces na solidão pra seguir o meu coração. E deixar curar, me encontrar no fundo da alma, quiçá feliz. E é muito impressionante como tem mesmo uma assinatura sonora, né? A sonoridade do disco parece muito a sonoridade do seu primeiro disco. Você disse que a sua referência era o seu primeiro disco mesmo. Em que medida você avançou, ou mudou, ou transformou, se a gente olhar para um disco e para o outro, Xênia? Olha, eu acredito... Eu trabalho álbuns, né? Eu tô no meu segundo álbum como artista, como cantora solista. Eu já tinha 3 discos com o Aláfia, meu projeto, né, anterior, minha carreira solo. Então, eu acho que, falando do meu trabalho solo, meu objetivo é sempre me desenvolver, é criar desdobramento daquilo que eu tô criando. Eu não abandono um trabalho, né? Eu lancei meu primeiro disco, vou pro segundo e o primeiro tá lá. Não, é sempre a continuação de um pensamento. Então, eu acho que esteticamente, musicalmente, eu trabalhei com os mesmos produtores, né? Pipo, Pegoraro, Lourenço Rebetés, meus irmãos. Os músicos que gravaram comigo no primeiro disco acabou virando... Alguns viraram a minha banda. E a gente tá junto até hoje. Vieram outros personagens, mas o que eu acredito é que no segundo disco houve uma autoafirmação, né, de linguagem musical, mas que criou desdobramentos. Por exemplo, no segundo disco a gente tem Arthur Verocai, um arranjo de cordas, né? A gente trabalhou mais a linguagem de sintetizadores. A gente colocou algumas claves, né, que são materiais musicais que estão muito presentes no primeiro disco. No segundo, já fazendo o sintetizador conversar com claves de tambor, colocar a clave no sintetizador, trabalhar mais harmonias, que é uma coisa que eu gosto muito, uma coisa que me dá muito prazer. Harmonias belas, né? Quando a harmonia abraça a melodia, assim, é uma coisa que me encanta. Eu fico muito feliz, assim. Satisfeita. Satisfeita quando eu escuto uma melodia, assim, abraçada, né? Pela harmonia. Então, a gente tem muito cuidado com isso durante o processo. A gente investe bastante em tempo em harmonizar as músicas, sabe? Aí entrar no processo rítmico, que também é uma identidade muito forte do meu trabalho até agora. Então, eu acho que houve um desenvolvimento. Nitidamente, ele é mais onírico, ele é mais espacial, né? Contemplativo. O outro é mais... né? Fiquei imaginando o encontro do Lourenço Rebetés com o Arthur Verocai. Nossa. Pra saber o que sai. Adoro os dois. Acho que são duas dimensões brilhantes, brilhantes, muito incríveis. bom. Beijo Lô, beijo Pipo, beijo Verocai. Ô, Xênia, fiquei pensando um pouco sobre passado e futuro, né? Como a gente falava, a evocação das suas raízes, que é também uma assinatura, acho, do seu trabalho. Isso está muito presente no primeiro disco. E é bem evidente nesse segundo também. E essa sua curiosidade existencial, né? Esse tesão pela vida mesmo, né? Eu acho que é uma boa definição. Como é que a volta ao passado, a evocação das suas raízes, da sua ancestralidade, pode ajudar a projetar, a sonhar, a planejar novos futuros? Que pergunta linda. Olha, desde Pra Que Me Chamas, que é a primeira faixa do meu primeiro disco, eu acho que de alguma forma eu já estava falando disso, assim. Em Pra Que Me Chamas eu sempre tenho essa imagem do universo, porque a pergunta, né, na pergunta que não quer calar, que é pra que tu me chamas se não me conhece,
sempre me remeteu também a essa ancestralidade anterior ao corpo, anterior à matéria. E que fala muito sobre, para mim, fala muito sobre autoconhecimento, né? Tipo, tem uma máxima bíblica que chama conhece a ti mesmo. Acho que não tem como a gente conhecer o outro, conhecer absolutamente nada antes da gente se conhecer, né? E essa é um questionamento interessante, porque não sou eu que estou fazendo esse questionamento. Quem fez esse questionamento foi Eleguá, quando eu conheci ele em Havana, quando eu estive em Havana em 2014 também com a Láfia. Então, quando eu me posiciono esteticamente, musicalmente no meu trabalho, também fazendo uma homenagem, né, à minha ancestralidade, ela não é uma ancestralidade apenas mítica, ela é uma ancestralidade viva, é uma ancestralidade de agora, que me trouxe até aqui. Nesse álbum, especificamente, eu costumo me apresentar no show dizendo que eu vim em nome da estrela, que é o nome do meu álbum, porque realmente lá nos confins do universo explodiu uma estrela e vieram no espaço-tempo os materiais necessários que colapsaram a minha vida, que deu origem à primeira vida que deu origem à minha vida. Então, são elementos energéticos que viajaram necessariamente para eu estar aqui, para nós estarmos aqui, e não só como pessoas, como entidades da natureza, né? Então, eu não só reverencio a minha ancestralidade como uma coisa do passado, mas como uma coisa do presente que está levando a gente para frente também. A seta só aponta para frente, né? Legal. Lindo. Tem a participação da Aline. Ela assim, nossa, estou me sentindo mais sensível só de ouvir essa moça. Não conhecia. Essa voz, gente. Achei muito legal. Aí quando você falou, para quem me chama se não me conhece, deve ser, não, tem tudo a ver apresentar para a Aline agora essa faixa. Ah, sim. Nem mesmo IBEGE para o IBGE é gêmeo. E Calundu só zanga a baiana, o baiano, que são lembrados na folia em fevereiro. Aruanda, Aganju, Azunudu, Ajaiô. Palavra véia, longe da onomatopeia, de tapar o sol com a peneira, escantear o índice na prateleira. Não fecha a conta, a cota é pouco e o corte é fundo. E quem estanca sabe o choque do terceiro mundo. De vez em quando abre a boca sem ser oriundo, para tomar pra si o estandarte da beleza, luta e o dom. Com papo tão infundo. Por que tu me chama se não me conhece? Pronto, nosso Vini Aline. Ai, eu Aline adoro. já ganhou a tarde conhecendo a Xênia França. Vamos para a faixa Renascer, que nasce de uma experiência... Da Lua Soberana. A Lua Soberana, que é a música tema da novela Renascer. E se você nunca ouviu essa música, Foi onde você impossível. esteve nos últimos 8 meses, não foi no planeta Terra. Tem a Xênia e também a Lua de Luna. Vai começar a novela, gente. Xênia, vamos lá. Qual que é o impacto de uma música como essa? Tem uma música numa novela das 9 na TV Globo. O que muda? Olha, para mim é realmente uma dádiva. Inclusive, são várias coincidências, né? Uma pessoa recente, uma pessoa próxima chegou para mim e falou assim: nossa, quanta coincidência junta. A primeira música que eu lancei do meu álbum novo chama Renascer, que vocês tocaram primeiro. Um mês depois, a novela chama... um mês depois a Beyoncé lançou o disco dela, chamava Renaissance. Verdade. Aí, um ano depois, veio a novela Renascer com essa música. Algumas coincidências que eu não acredito em coincidência, né? Mas é um grande presente poder cantar essa música em primeiro lugar, porque faz parte da memória afetiva de muita gente, né? Dos brasileiros, porque ela é uma música do remake de uma novela que foi muito importante para o Brasil. A segunda coisa é poder dividir essa voz com Lued, que é uma das grandes cantoras, né, do meu tempo, assim, da minha geração. É realmente uma honra dividir os vocais com ela.
e receber esse presente que é cantar, entrar na casa dos brasileiros, assim. Não é algo que eu realmente imaginei na minha vida como cantora. Eu já tive muitos sonhos, mas esse foi uma surpresa muito, muito legal, assim, do universo. Muita gente não me conhecia antes disso, né? E eu acho que foram uma sequência de coisas nesse sentido. Eu ganhei o Grammy em novembro, em dezembro a gente gravou a música, em janeiro a música foi lançada. E aí esses meses, né, do começo do ano vieram trazendo essas informações novas, que existem outras, né, cantoras brasileiras acontecendo. E muita gente que também conhece meu trabalho vê o meu trabalho de uma maneira também um pouco específica, mais experimental e tal. Então, essa é a chance das pessoas também de poder me apresentar, né? De nós, nesse caso, eu e o Lued, a gente nos apresentar, chegar na casa das pessoas. Então, a gente tem recebido várias mensagens legais. A parte mais divertida é ver as crianças cantando a música. As crianças adoram. Então, recebo muito vídeo das mães, dos pais, quando começa a novela e as crianças já saem correndo. Tem criança que canta até dormindo. Gente. É muito legal. Então, isso é uma coisa assim que eu não esperava. E é muito, muito bonito. Essa música que é muito poderosa, do mestre Ivan Lins. Então, só presente, só coisa linda. Demais. A Xênia e a Lued se frequentam artisticamente. Uma faz participação no show da outra e tal. E vocês têm um projeto em trio, você, Lued e Larissa Luz. Que projeto é esse? É um projeto festivo de celebração das nossas carreiras, né, das nossas existências. A gente primeiro fez em 2019, o primeiro. É um projeto de carnaval, a gente se junta no verão, porque as agendas não compreendem que a gente mantenha um projeto durante o ano. E aí no verão a gente se junta pra gente celebrar, pra gente festejar mesmo a gente tá vivendo num tempo diferente, né, de outras épocas da história do Brasil. Então, sermos cantoras brasileiras, baianas especificamente, com linguagem, especificidades, subjetividades tão especiais, se juntar para comemorar as nossas carreiras. Como é que vocês se conheceram? Como é que foi o encontro, o desenvolvimento desse trio? Conte mais. Eu já era fã das meninas, né? Eu conheci ambas diferentemente. Lued, acho que eu conheci em algum bastidor, assim, em algum backstage há um tempo atrás. São Paulo? Ou na Bahia ainda? Eu acho que a primeira vez que eu vi Lued na minha vida, ela tinha ido assistir um show do Aláfia na Caixa Cultural em Salvador. Ela estava lá, a gente se cumprimentou e depois, logo, muito tempo depois, já em São Paulo, ela já era cantora e tal. Aí passou um tempo, a gente dividiu o palco em Brasília. Um festival colocou a gente para eu convidar ela para um show meu em Brasília. E aí eu tinha ido fazer um show no Rio e sabia que Larissa eu já conhecia. E a gente brinca que Larissa sempre foi a mais famosa porque ela já tinha cantado, ela cantava no Araqueto, em Salvador, enfim, ela chegou chegando, né? E aí ela tava no Elza, ela tava dando vida, revida, né? Porque Elza tava viva e ela estava encarnando o Elza em vida no teatro. Aí eu fui assistir, fiquei extremamente impactada com aquele poder. E aí quando acabou eu fiquei esperando ela para cumprimentá-la e a gente ficou com aquela sensação, assim, vamos fazer alguma coisa junto e tal. Aí um dia os três estavam em São Paulo e a gente marcou de almoçar. E aí Larissa já tinha um projeto, ela já tinha esse desejo de juntar cantoras para fazer uma homenagem a cantoras baianas que não tiveram, né, tantas oportunidades em outras eras da música, principalmente do Axé Music. E aí a gente se juntou, montou o repertório. Demais. E aí a gente foi pro trio dela, que ela tem um trio em Salvador, a gente cantou no trio dela, foi maior animação. Demais. Isso é uma baita de uma aliança feminina, vocês três, né? Três mulheres pretas, baianas, artistas, cantoras, exuberantes, porque as três são. E tem a ver com isso? Com quem sobe puxa a outra e coisas assim? Cara, eu acho que é tão natural isso. Eu imagino que faz sentido no momento que a gente está vivendo hoje, né? Eu acho que talvez não seja tão panfletário assim, entende?
Eu acho que é só... A gente está só seguindo o fluxo natural do tempo que nós estamos vivendo. Nós somos representantes do nosso momento, né? Tem muita coisa acontecendo, tem muita mudança acontecendo no nosso país e a gente faz parte disso também. Então, eu acho que, naturalmente, a gente... É a prática disso. Exatamente. É o magnetismo da coisa em si. A gente está só obedecendo as ordens. Maravilhoso. Como é que foi sua mudança para São Paulo? O que te impulsionou a fazer isso, a mudar para São Paulo? Saiu da Bahia, veio direto para cá? Foi. Como é que foi? Caramba, faz tempo já. Eu era uma adolescente. Eu tinha muitos sonhos, assistia muita televisão, assistia muito filme. Quais eram os seus sonhos? Nossa, eu tinha muitos sonhos. Como eu falei antes, eu queria ser astronauta, queria ser diplomata, queria ser cientista, queria ser bailarina, patinadora no gelo. Vai começar as Olimpíadas agora. Eu faço pilates e eu fico fazendo pilates como se eu estivesse me preparando para as Olimpíadas. Adoro. Eu sempre tive muitas vontades, assim, artísticas, né? Antes de vir para São Paulo, eu fui de uma fanfarra muito legal na Bahia. Então, a gente viajava pelo interior, se apresentava em Salvador. Uma fanfarra enorme, aqueles sopros incríveis. Então, tudo isso foi estimulando. Minha mãe trabalhava numa empresa privada, minha mãe Dalva Estrela. E ela chegava em casa com umas revistas internacionais. E ali eu via a Naomi, eu via a Gisele. E tudo aquilo foi montando uns quebra-cabeças para mim, assim. Até que um dia eu me inscrevi num concurso de modelo. E o pessoal do concurso me chamou. Eu não passei, né? Não entrei nem para as 10, mas as minhas fotos ficaram lá e eles me chamaram para fazer um curso que ia acontecer em Aracaju, que curiosamente era a cidade que meu pai morava. Minha família paterna é de Sergipe. Uhum. A boa parte dela. E aí eu acabei indo lá fazer esse curso. Voltei para Camaçari, que é onde a minha mãe mora. E onde eu fui criada. E falando, eu vou embora para São Paulo. Eu sou filha única. Aí minha mãe deu um show, obviamente. Quantos anos você tinha? Eu tava com 14, 15. Eu fiz 16 anos aqui. Uau! E você veio sozinha? Eu vim sozinha, eu e minha mala. E aí? Eu e minha mala é um sonho. E aí, minha mãe deu um show, eu também dei outro show. E escrevi uma carta dizendo para ela que eu confiava 100% na educação que ela tinha me dado. E que se por acaso nenhum dos meus sonhos se cumprisse, eu com certeza voltaria para casa. Eu nunca voltei para casa. E você tá aqui desde então? Desde então. Você gosta de São Paulo? Você nunca pensou em sair daqui e morar, sei lá... quem é daqui ou quem mora muito tempo aqui, em algum momento da vida vai pensar em morar no Rio de Janeiro, por exemplo. Olha, eu sou uma devota de São Paulo. Eu falo isso, assim, todo dia praticamente. Eu falei isso hoje no café da manhã. Como eu adoro São Paulo. O que você gosta? Eu acho essa cidade o máximo, assim. Eu acho essa cidade a cidade das infinitas possibilidades. Não sei se porque, no meu caso, eu ter vindo para cá tão jovem e a cidade ter me dado um sentido, me dado um norte, uma orientação, ter permitido que eu me tornasse aquilo que eu nasci para ser. São Paulo é uma cidade rígida, cobra. E se você segue a risca, você vai, pelo menos comigo foi assim, conquistar o seu caminho. Você vai achar o seu caminho. E eu costumo dizer que é de São Paulo ou para outro país ou para outro planeta, porque eu não tenho vontade de morar em outro lugar, não. Demais, Você ligada à moda, foi convidada no começo do ano para desfilar a alta costura da Chanel. O que te interessa nesse universo meu bem. da moda? Querido. Leva a gente, meu. Na verdade, eu não desfilei, não. Eu fui convidada pela marca para conhecer pela primeira vez. Já tinha ido em 2022 para ver o desfile de Prêt-à-Porter. E desse ano eu fui ver primeira vez desfile de alta costura. É um sonho. É um sonho. É de fato, até inclusive outra coincidência, porque eu me mudei, né, de Camaçari para São Paulo para trabalhar como modelo. Essa experiência como modelo não teve nada a ver, assim, nada a ver com nada. Mas foi bom, foi importante, eu sou super grata, porque foi a ponte que eu precisava para dar um salto. Para dar o salto, exatamente. E aí, esse ano, tá eu lá nesse desfile, assistindo um dos desfiles de uma das maisons mais importantes do mundo, se não a mais importante do mundo.
Não é porque eu sou amiga da marca, não, mas é porque realmente tem um elan diferente ali. E estar entre aquelas figuras que estavam na revista, né? Tipo, de repente a Naomi Campbell estava na minha frente, assim, eu quase tive um treco. Eu tive um acesso, assim, de pânico. Fiquei dura, assim, imóvel, não consegui falar com ela. Mentira. Não consegui. Acho que se eu apertasse a mão dela, ela ia me desintegrar, assim. Com certeza. Mas estava feliz de estar ali na mesma sala. O Kendrick Lamar estava logo ali. Nada assim. mal. O que é que te... Ixi, olha o relógio. Que droga. Eu falo, hein, gente? Nossa, e a gente Se vocês bobearem, eu tomo esse programa de vocês. Eu vou achar é pouco. Ô, Xênia, pra gente se despedir... muda, eu ia falar, moda e música podem andar juntas, no seu caso? De que jeito elas conversam para você? Absolutamente, eu sou uma artista, mas além de ser artista, eu sou uma espectadora, uma amante de música, que acompanho e amo artistas que são amantes da moda, tal qual Michael Jackson, enfim, Diana Ross. Todos esses grandes ícones da música americana, especialmente, sempre foram artistas que também se destacaram porque eram grandes ícones da moda, que usavam a moda como uma linguagem também de expressão. E a história, a gente não consegue nem achar em que momento da história, né, os artistas, a moda e a música sempre estiveram de mãos dadas. Então, para mim faz todo sentido. Eu adoro me montar, como é a linguagem que a gente usa nos bastidores. Amo moda, acho que a moda não tá só nessa superficialidade, né, na banalidade que de uma certa forma a sociedade de consumo se aproveita, mas eu acho que remonta até os primórdios da humanidade, quando os seres humanos começaram a se cobrir, né, cobrir seus corpos, e aí a partir disso começar a dizer também algo através da forma como a gente se veste. Dos adornos. Exatamente. Então, eu sou uma filha de Oxum, então é inerente à minha vontade não gostar de moda, não gostar de brilho, não gostar de joia, perfume. Eu amo. Muito bom, muito bom. Xênia França conosco hoje aqui no Estúdio CBN para acessar, em grandíssimo estilo aqui neste programa. Vim de lá pra lhe contar. Talvez você conheça a Láfia, mas se você não ouviu, ouça Em Nome da Estrela, o disco da Xênia de 2022. E o disco de estreia na carreira solo, 2017, homônimo, chamado Xênia. E também é uma lindeza. Sempre muito gostoso te ouvir, te receber aqui. Obrigada por essa tarde de sexta-feira. Venha sempre. Eu que agradeço. Muito obrigada por me receber. Vocês são muito queridos sempre comigo. Obrigada aos ouvintes dessa Rádio CBN. Muito obrigado. Obrigada. Deixo a porta aberta.